Eu sou psicoterapeuta, se você ainda não me conhece, pós-graduada em psicologia analítica, que é a psicologia profunda. Carl Jung, o pai da psicologia, ele analisava tudo, tudo. Caiu uma caneta no chão quando o paciente chegou no consultório, por que aquela caneta caiu? O que aquele movimento está nos ensinando? Porque tudo o que acontece na vida nos ensina algo, tem aí uma pedagogia divina. E também pós-graduada em psicologia positiva. A psicologia positiva, ela foca na saúde e no bem-estar, não na doença. Então eu não tô aqui para te enquadrar na normalidade ou na anormalidade. O que é normal e o que não é normal. O mundo todo já faz isso com a gente. Eu tô aqui para te ajudar a desfrutar do melhor que existe dentro de você. Assim como dentro de uma semente tem o potencial de crescimento para ela se tornar uma árvore estrondosa, dentro de nós tem todo esse potencial de crescimento. Mas muitas vezes a gente esquece que nós temos esse potencial. E a gente se coloca numa situação que deixa de acreditar em si. E isso realmente nos coloca abaixo daquilo que nós podemos ser. Nos coloca distante da herança divina que Deus tem para nós. Todos nós temos direito a uma herança divina. Mas muitos de nós não temos acesso a esse tesouro que são os nossos dons, que é a prosperidade, a abundância na nossa vida, porque nós não nos sentimos merecedores. Parece que a gente não merece tudo aquilo. Ontem eu atendi uma paciente que ela está vivendo uma relação maravilhosa na vida dela. E ela tem a sensação que a felicidade dura pouco, que a qualquer momento pode acontecer uma coisa e simplesmente acabar tudo. Será mesmo? Muitas vezes a gente acredita lá no fundo que a gente não tem essa permissão de ser feliz, de viver um grande amor, de viver a abundância e a prosperidade na nossa vida. E enquanto você não se permite, você não tem acesso. Porque essa permissão que você se dá é como o segredo de um cofre, é como a chave que abre uma porta. Se você acredita que não merece viver uma relação de verdade, um grande amor, uma vida dos sonhos de Deus, você não vive, porque aquilo que você acredita cria a sua realidade. E isso é muito sério, gente. Então hoje nós vamos abrir esse nosso encontro com você trazendo a tua dúvida, a tua questão, aquilo que está te incomodando na vida hoje. Então escreve aqui nos comentários. Eu vou usar a minha intuição aqui agora, que a intuição é um dom que Deus nos dá para a gente captar aquilo que está dentro de vocês e que talvez tu não tenha coragem de falar, né? Talvez tu não tenha coragem de dizer. Aquela pessoa que mais te incomoda hoje, aquela pessoa que está te irritando lá no teu trabalho, ela tem algum comportamento que você precisa desenvolver dentro de você.
E é sobre isso, Edre. É sobre isso. Então, enquanto a gente fica se comparando com as outras pessoas, sempre vai ter alguém superior ou inferior a gente. E hoje no consultório a gente trabalhou isso numa criança de 9 anos de idade. E eu estava falando com a mãe dessa criança e dizendo a ela que se a gente não trabalhar isso nessa criança, quando ela tem 9 anos, ela vai crescer e ela tem lá 12, 14, 15, 20, 30 e ela vai continuar se comparando com os outros e muitas vezes se achando inferior. Toda inferioridade, ela nasce de um julgamento que aquela pessoa que está ali do nosso lado, ela está numa situação superior àquela que nós estamos vivendo. Então a gente sempre julga que o gramado do vizinho é mais verde. Será mesmo que é mais verde? Porque cada pessoa, ela nos mostra aquilo que ela quer mostrar. Sabe aquele dia que você vai para o trabalho e você não tá legal? Você não mostra para a pessoa a dor que você está sentindo, a menos que você for bem transparente, você não consegue esconder de ninguém aquilo que você está sentindo. Mas geralmente você não mostra que você não tá legal, você mostra o teu lado bom. A personalidade é aquilo que a gente mostra para o outro, a alma é aquilo que nós somos, e isso o DNA traz com muita clareza. Quando você vai conversar com alguém, essa pessoa vai te mostrar a imagem que ela quer passar para você. E muito dificilmente aquilo que ela verdadeiramente é. E as redes sociais, elas nos mostram essa imagem. Somente aquilo que a pessoa quer mostrar. Mas a dor que a pessoa sente quando ela está lá em 4 paredes no seu quarto, quando tá ela e Deus e mais ninguém, isso o Instagram não mostra. Então, se você segue alguém e esse alguém faz você se sentir o cocô do cavalo do bandido, você para de seguir essa pessoa. Porque essa pessoa não tá te inspirando. Essa pessoa tá fazendo você se sentir para baixo todos os dias. Então nós precisamos nos alimentar de alimentos que nos edificam a nossa alma, o nosso ser, para que a gente possa crescer e evoluir cada dia mais. E quando a gente fica se alimentando de coisas que nos fazem sentir para baixo, a gente não está escolhendo um alimento nutritivo, aquele que nos faz evoluir, que nos faz crescer. Então hoje no atendimento, eu atendi esse menino e eu usei parte do tempo terapêutico, porque a minha agenda é bem apertada, para eu gravar uma reprogramação mental para que ele possa ouvir em casa todas as noites. Eu vou enviar agora para a mamãe dele, que é uma reprogramação para crianças de 5 até 12 anos, para trabalhar o potencial que existe dentro dessas crianças. Obrigada, Mari, linda, bom dia. Se todo mundo fizesse o que a Mari fez, né, a gente conseguiria crescer cada vez mais e ajudar o maior número de pessoas, né, Mari? Obrigada, meu amor. É só ir ali no aviãozinho, gente, enviar para o maior número de pessoas, fazer um print da tela
me marcar, colocar no seu story, hashtag Acorda Pra Vida, @AdrianaEschmidt, para que esse movimento possa ajudar o maior número de pessoas. Então, quando eu fiz essa reprogramação mental, eu acabei de gravar ela antes da nossa live e eu vou enviar para essa mãezinha. Aliás, eu vou pôr lá no meu canal do YouTube, tá? Eu vou colocar o link no grupo, Mari. Toda criança de 4, 5, 6 até 12 anos precisa ouvir essa reprogramação. Eu vou acabar de editar ela para pôr no canal do YouTube. E ela é assim, ó, eu tô fazendo ela agora, tá? Se chama Eu Sou do Jeitinho que Deus me Criou. Porque os nossos filhos, ó, eu sou do jeitinho que Deus me criou. Eu tô montando ela aqui, agora eu vou adicionar o áudio e vou pôr no canal do YouTube, tá? E isso nasce lá na infância. Você tem aí 50 anos de idade, 60 anos, mas quando você era criancinha, você já começou a se comparar. Se nós trabalhássemos nos nossos filhos todo o desequilíbrio que tem ali no DNA, porque cada criança tem o seu DNA. Quando eu faço o DNA da educação dos filhos, eu percebo quais são os prós e os contras daquela personalidade. Então, nessa criança específica, a gente viu que tinha o excesso de comparação e o complexo de inferioridade. Então, quando a gente trabalha isso numa reprogramação mental infantil, que eu envio após a saída do consultório, a gente consegue trabalhar aquilo que está faltando naquele ser de luz, naquele ser divino, que todos nós somos seres divinos. Mas a gente esquece, se identifica com a matéria, se identifica com a mente, se identifica com o pensamento. Então o pensamento dele é: o meu amiguinho é mais inteligente que eu. Será mesmo que o teu amiguinho é mais inteligente que você? Quem é que está te falando isso? E quando a gente ensina isso para essa criança, quando a gente faz a reprogramação mental, só que só a reprogramação mental não adianta, ela precisa entender o que ela está passando, por isso que a terapia é importante. Daí vem aqui no consultório, a gente faz a terapia e eu gravo a reprogramação conforme as demandas que aquela criança tem, para que ela resolva todos os perrengues da vida dela e seja um adulto saudável, seja um adulto coerente. O que é um adulto coerente, gente? Bom dia, Sônia, bom dia. Um adulto coerente é aquele que tem uma intenção clara, mas mais um sentimento elevado. Ontem eu estava falando para paciente assim: você tem uma intenção clara, você joga para Deus, eu quero isso na minha vida. Só que o teu sentimento é contrário daquela tua intenção. Você joga que você quer ter um relacionamento saudável, por exemplo, mas você tem um sentimento de medo que não vai dar certo. É como você ligar um rádio. Imagina que o casamento, eu vou dar o exemplo do casamento, do relacionamento, tá? Imagina que o relacionamento que você quer para sua vida é uma música linda, uma música maravilhosa que você vai ouvir na rádio. Daí você liga o rádio e você não sintoniza na estação. Sabe o que acontece? Você só vai ouvir ruídos. Todo sofrimento que você tem na sua vida são os ruídos por você não estar sentindo aquilo que você está querendo. Então você quer uma coisa, você joga qualquer coisa para o universo, para Deus. Eu quero me livrar das dívidas, eu quero ter abundância, eu quero ter saúde física, emocional e espiritual. Você quer isso, querer é uma coisa, poder é outra. O que essa frase significa? Você liga o rádio, você quer ouvir, vamos lá,
Me dá uma música e escreve nos comentários. Você quer ouvir? Deixa eu ver. Sozinho. Você lembra da música Sozinho? Às vezes no silêncio da noite eu fico imaginando nós dois. Eu fico assim sonhando acordado, pensando no antes, no agora e o depois. Lembra dessa música? Você quer ouvir essa música, essa é a sua intenção, ok? Aí você liga o rádio. Aí você não sintoniza na estação. Sabe o que acontece? Você ouve ruídos. O sofrimento, ele é esses ruídos porque você quer uma coisa, mas está sentindo outra. E o que é o sentimento? Homem nenhum não presta, meu marido não vale nada, homem é tudo igual, olha só, eu casei e agora olha só o que está acontecendo, será que eu vou conseguir arranjar alguém na vida? Ou será que eu nunca consigo sair das dívidas, eu sou uma pobre mesmo, pobre é assim mesmo, eu nunca consigo nada, as pessoas elas não me amam, não me aceitam, não sabem quem eu sou. Eu não consigo achar nada que me deixa feliz. Então esse é o sentimento. Lembra, o universo, quando eu falo universo é Deus. Deus não te dá, até porque Deus criou o universo é Deus, tudo é uma coisa só. Deus não te dá aquilo que você quer. Deus te dá aquilo que você está sentindo. Mas Adri, o que... Não, Marinês, não é os pensamentos negativos, porque se a gente ficar querendo ter pensamentos positivos, isso é autoajuda. É autoajuda, tem que ter pensamentos positivos, isso é autoajuda, não é autoconhecimento. Não é você ter pensamentos positivos, porque os pensamentos negativos, eles só existem, é que não existe pensamento negativo, existe uma valência negativa, é um potencial. Então todo pensamento negativo, ele tem a função de proteger você de algo. Quando você entende isso, você transcende, vai além desses pensamentos negativos e começa a olhar para você como o ser de luz que você é. A imagem e semelhança de Deus, e um dos atributos de Deus é ser criador. Então você deixa de se identificar com esse pensamento e começa a ser o observador de si. O que eu estou pensando agora? Eu estou pensando em Aca. Anula. Anula. Isso não é você. Isso não é você. Não é o teu pensamento que te define. Você não é o teu pensamento. Se você achar que você é o teu pensamento, você está criando a tua realidade diante daquilo que você acredita. Deus só te dá, Marinês, Deus só te dá aquilo que você sabe lidar. Aquilo que você não tem ainda é porque você não está sabendo lidar. Então, Deus só te dá aquilo que você precisa para evoluir, para se curar de si mesmo. Então, Deus vai nos dando aos poucos. Então, Deus só te dá aquilo que tu sabe lidar. Então, quando a gente fala, e a gente precisa entender isso, Mari, quando a gente fala de pensamento, a gente não pode ficar na esfera do negativo e do positivo. E isso serve para as emoções também. Porque não existe emoção negativa, existe emoção de valência negativa. Porque tudo aquilo que nós julgamos ser negativo tem uma função positiva que é de preservação e proteção. Então, se você julga esse pensamento negativo e você se identifica com ele, você passa a ser ele.
Mas quando você não julga aquilo como sendo positivo e negativo, e você observa e você vê de longe com distanciamento, você não se envolve. Você observa. E daí você não fica preocupada assim, eu tô tendo pensamento negativo. Quem é que tá tendo o pensamento negativo? Não se preocupa. Apenas observa. Observa e volta pro agora. Gente, o nosso problema nosso verdadeiro problema, e isso é um julgamento também, mas a gente pode afirmar que, nós podemos afirmar que quando a gente pensa, muitas vezes a gente adoece. Porque quando a gente pensa e se identifica com o pensamento, você deixa de ser um observador de si. Você deixa de se observar e você impede que o Criador haja através da criatura. Porque você se identifica com o pensamento. Eu não sou bom o suficiente. Ela ou ele é melhor que eu. Por que ela tem aquele relacionamento saudável e eu não? O que ela tem que eu não tenho? Para com isso, faz o que precisa ser feito pelo amor de Deus. Então deixa de ficar pensando. Você chega em casa e você começa a pensar. Você vai gravar uma live, você começa a pensar. Você vai gravar um vídeo, você começa a pensar. Você começa a pensar se aquilo tá bom o suficiente. O que o outro vai pensar de mim? O que o outro vai falar? E daí sabe o que acontece? Você paralisa. Você não faz o que precisa ser feito. A tua felicidade não depende de nada externo. Nada externo. Você precisa parar de ficar alucinando, acreditando no pensamento e começar a fazer o que precisa ser feito. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que limpar a casa. Vamos lá, vamos limpar a casa. Para de pensar. Toda vez que você fica pensando e você fica na mente, você fica noiado, você fica pensando, meu Deus, olha só, meu pensamento tá me falando que eu não sou boa o bastante, meu pensamento tá falando que as pessoas vão falar de mim. Daí você se identifica com esse pensamento e você passa a ser esse pensamento. Então, como que você vai fazer a partir de hoje? Bom dia, gente. Bom dia quem tá entrando. A gente já tá quase nos finalmente aqui. Então, o que você vai fazer a partir de hoje? Quando você tem que fazer uma coisa, você para de pensar e julgar, você apenas faz. Porque o outro que tá fora, respondendo a pergunta da Edriana, né? A Edriana, ela tá falando do complexo, ela fez a pergunta do complexo de inferioridade, né, Edri? Complexo de inferioridade. Então, quando a gente tem esse complexo, a gente tem certeza que o outro é melhor que a gente, que o outro tem mais dinheiro, que o outro é mais próspero, que o outro é mais feliz, que o outro tem mais recursos, que aquilo que é do outro é melhor, que a casa do outro é mais bonita, que o outro tem tudo de melhor e eu tenho o pior, ou eu sou inferior. Isso é apenas um molde mental, tá, Edri? É um molde mental que você tem. Então, o que você vai fazer a partir de hoje? Você vai parar de pensar tanto, parar de pensar e focar no agora, o que eu estou fazendo. Aí você pode fazer o exercício daqui agora, você pode narrar, eu estou lavando louça, a água está caindo nas minhas mãos. Você vai ficar no agora. Sempre que você está no passado ou no futuro, você vai estar se comparando, se culpando ou com ansiedade. A ansiedade ela pode vir tanto do passado como do futuro. Porque se eu pensar em algo do futuro e ficar pensando que eu poderia ter feito de outra forma,
vai gerar ansiedade. Se eu ir pro futuro e pensar o que eu vou fazer quando aquela pessoa vir na minha casa, ou quando eu for naquele encontro, ou quando eu estiver diante daquela pessoa, ou quando eu tiver que falar algo para essa pessoa que eu julgo que ela não vai receber adequadamente, ou o que vai acontecer comigo quando acontecer isso ou aquilo? Será que eu vou gostar? Será que vai ser bom? Será que o outro vai me amar? Será que vai dar certo? Será que vai dar errado? Isso não é agora, isso é futuro. O futuro a Deus pertence, não é para você, a Deus pertence. Então esquece, se você quer ser feliz, se você quer acordar para a vida, você tem que o tempo todo se observar e ver lá de cima. Imagina que tu é um drone, foi o que eu expliquei hoje para a criança que estava aqui de 9 anos. Você é o drone tá vendo lá. A Adriana tá onde agora? Ela tá pensando que quando ela tinha lá 9 aninhos, nasceu a irmãzinha e que a mãe deu atenção para a irmã e não deu para ela. Ela pensou nisso. Ela não tá no agora, ela tá no passado. Ela já vai começar com ansiedade. Ela tá pensando que ela tem que levar um bolo ou um salgado pro trabalho amanhã de manhã. E será que as pessoas vão gostar do sabor? Será que a minha forma está adequada? Será que eu não teria que comprar uma forma nova? Eles vão reparar que o pano de louça que eu coloquei em cima da forma, ele não tá tão branquinho, ele tá manchado. Vocês entendem? É sobre isso. É sobre você ir num lugar e ficar pensando que eles vão olhar pra tua roupa. Gente, eu aprendi isso com a vida. Ninguém tá preocupado. Todo mundo tá dentro da própria cabeça. Todo mundo tá preocupado com os seus perrengues. Edre, que nome lindo, né? Edre. Então é isso mesmo. É isso mesmo. Então assim, para de alucinar e faz o que precisa ser feito. Gente, aqui nesse link, Vença a Ansiedade, eu explico como isso funciona na prática. Por que eu tô vendendo esse curso que equivale a umas 6 terapias por R$80? Porque eu tô desenvolvendo um agora e esse vai sair do ar daqui a 1 ano. Então são 6 aulas de 12 minutinhos, onde eu vou lá na veia, na questão. Onde você vai entender isso na prática. Cada terapia comigo custa R$350 hoje, no consultório. A minha terapia é uma terapia cirúrgica, ela vai direto na origem do sintoma. Então você não vai fazer terapia comigo toda semana, tá? Você vai fazer uma vez por mês. Entre uma terapia e outra, eu vou te enviar ferramentas terapêuticas para que a terapia continue na sua casa. Então eu vou te enviar um áudio, uma reprogramação mental, um livro para você ouvir, exercícios práticos que mudam o teu estado de ser, para que você saia da tua antiga forma de ser e nasça e acorda para a vida. E esse valor da terapia você pode parcelar aí até em 12 vezes com a taxinha do cartão. Adri, eu não posso fazer terapia. Então, gente, entra nesse link ali, Vença a Ansiedade, custa R$80 apenas. E tem material complementar para você ouvir, tá? Então não esquece, acho que é na aula 5 tem um material complementar ali. Então equivale aí a umas 4 terapias comigo. Então em vez de tu pagar 350, 700, 1.400, você vai pagar R$80, tá? E se você souber que alguém precisa vencer a si mesmo, envia esse link que tá ali, entra e envia para as outras pessoas, tá? Então, gente, é assim. A gente já tá aqui, eu falei que a live ia ter 30 minutos, a gente já tá aqui, sabe quanto tempo? A gente já tá aqui, deixa eu ver, a gente começou
Não, tá certo, a gente tá no tempo, a gente conseguiu adequar-se ao tempo hoje. Então, gente, quem entrou por último, assiste aí a partir dos 5 minutinhos, que no início eu envio a live para as pessoas, eu envio o link lá no nosso movimento Acorda para a Vida. Então assiste, entenda esse processo e saia aí da mente, porque a única forma que eu vi com mais de 10 anos de prática clínica, com mais de 50 anos de experiência de vida, que o mandamento não alucina nos ajuda muito aí na nossa vida para que a gente experimente a felicidade. Não esquece, vai ficar gravado essa nossa live hoje, não esquece de comentar e compartilhar para todas as pessoas que precisam ouvir isso. Gente, paz e bem e até amanhã, até o nosso próximo encontro. Amanhã eu vou trazer um tema que é bem interessante, que nós vamos falar sobre relacionamentos. Sobre os diversos tipos de amor, sobre paixão. A gente vai falar com um tema bem interessante, porque sexta-feira é dia dos namorados e quem aí não quer viver, não quer ter um eterno namorado, né? Gente, paz e bem, obrigado por estar aqui, obrigado por me permitir entrar na tua casa, no teu lar, no teu coração. E até amanhã com a ajuda de Deus.